o interrogatório aqui do senhor Celso Renato Rabelo Júnior. Boa tarde, senhor Celso. Doutor. Senhor Celso, o senhor já acompanhou aí o julgamento? Meu nome é Leonardo, sou o juiz que vai conduzir aqui o interrogatório do senhor, a sessão de julgamento, tá? Tá bom. Eu tenho que fazer algumas perguntas pessoais para o senhor, para que todos possamos conhecê-lo. Depois nós vamos falar sobre o fato, caso o senhor queira falar, tá bom? Ok. O senhor está com quantos anos, senhor Celso? 31. 31? Isso. O senhor é casado? Só minhas viadas. O senhor tem filhos? Com essa última, não. Ah, quantos filhos o senhor tem? Eu tenho 3 filhos. 3 filhos. Isso. Então o senhor tinha um relacionamento antes? Tinha. Os 3 filhos são desse relacionamento ou de outros Não, também? 2 é do primeiro, 1 é do segundo. E daí agora minha filha faleceu, né? Que eu ia ter com essa esposa agora, ela faleceu, minha menina. Tá. Então o senhor teve 2 filhos com a primeira convivente, um Isso. filho com a segunda, Isso. e com a atual também teve uma que veio a falecer. Isso. Exato. O senhor está preso hoje, e o senhor estava solto, o senhor estava trabalhando com o quê? Pintura. Autônomo também? Autônomo também. Certo. Senhor Celso, só para o senhor explicar para nós aqui. Sua mãe veio aqui, tem aqui no processo, o senhor foi condenado por roubo, Aham. tá há 7 anos, Isso. o senhor estava pagando, Paguei um tempo preso, daí eu saí de tornozeleira e tava assinando na rua, normal. e estava devendo quando no roubo? Oi? Estava devendo quanto ainda no roubo? Há 7 anos, né? Eu acho que eu tinha que pagar 1 ano e pouco no fechado. Estava se não me faltando engano. 1 ano e pouco. Era num sexto, né, a condena. Tá, daí, não, peraí. O senhor foi condenado a 7, pagou um sexto, faltava o resto. Eu paguei acho que 2 meses preso. Daí eu saí com a tornozeleira. Aham. Da tornozeleira eu fiquei assinando na rua. Ficou assinando na rua. Aham. Aí daí caiu no tráfico. Daí, na verdade, eu caí de novo no mandato, nesse mesmo roubo, por causa que da Covid, né? Que eu não conseguia assinar quando tava a época da Covid e tudo. Tá. Daí eu ia no fórum, eu não conseguia assinar. Daí eles pegaram e me recolheram de novo. Daí eu fui pra colônia agrícola. Tá. Daí de lá eu trabalhei 1 mês e pouco, trabalhei lá dentro e depois fui pra rua de novo. Aí foi sem a tornozeleira. Daí eu coloquei a tornozeleira de novo. Colocou de novo. Coloquei de novo, acho que eu fiquei mais 1 mês, 2 meses e tirei de novo. Tirou de novo. Isso. Tirou, arrancou ou tirou tirando? Tirei tirando. Tá. E daí o senhor, essa história do tráfico foi depois? História que foi depois, foi agora em 2023. Tá. E daí o senhor tá preso pelo tráfico? Isso, Tá respondendo ainda. com certeza. Não foi condenado. Já fui condenado. Já foi condenado? Isso. E pegou quanto? 7 anos, 2/5. 7 anos, 2/5 para progredir. Isso, pra progredir. Falta quanto? Eu acho que é 2,9 que eu tenho que tirar disso. 2,9 você tem que tirar. Isso. Diz que a minha cadeia vai abrir em 2027. Eu tô lá na PCLP, né? Tô trabalhando, estudando, fazendo curso. Tá. Entendi. O senhor tem algum problema de saúde? Toma algum remédio? Não, graças a Deus não. Tem algum vício? Usa droga? Já usei bastante Já usou? droga. Agora, hoje em dia, não. Graças Hoje- a Deus. Hoje em dia não tá usando. Isso. Você bebe, fuma, Bebi e fumava maconha. fuma E maconha. cheirava cocaína de vez em quando. Certo, entendi. Bom, vamos lá. É o interrogatório do senhor, tá bom? O senhor tem o direito de ficar em silêncio. Caso o senhor não queira falar nada, é o direito do senhor. E o seu silêncio não pode prejudicá-lo, tá bom? Tá bom. O senhor conversou com o advogado? Conversei. O senhor sabe do que o senhor está sendo acusado? Sei. O senhor quer explicar para todos nós o que aconteceu? Com certeza. Então, por favor, o senhor está com a palavra. Pode falar o que o senhor quiser aí. Foi assim, nós estávamos na casa de um colega meu ali na rua Canal Belém, com esquina em Vaz da Veiga ali e tal, na casa do José Micheles. Ele tinha saído uns pouco tempo da cadeia ali, saiu com a tornozeleira e tal. Nós estávamos ali, fomos comemorar, tomar um gole, comer a carne, estava usando droga, fumei maconha. E nisso estava eu, ele, a esposa dele e o seu Roberto. Nós estávamos ali bebendo normal e o seu Roberto também era usuário, eu ia buscar droga para ele direto. E daí o que acontece? Acho que era umas meia-noite e meia por aí. O seu Antônio pegou e entrou para dentro da casa dele. E nós ficou ali. Daí acabou a cachaça que nós estávamos tomando. Nós estávamos tomando uísque. Daí o que acontece? Falei, vou lá, vou chamar o seu Roberto para me pegar a bicicleta emprestada para mim Só para os jurados entenderem, o senhor Roberto é o Antônio Roberto. Isso. Então, Seu quando o senhor Antônio fala Roberto, o senhor está falando do Do Antônio. seu Antônio. Do seu Antônio, tô falando do seu Antônio. E daí eu fui lá e bati na porta dele. E disse que eu saí, ele saiu, ele já estava alterado lá dentro, acho que ele tinha dado. Ele fumava crack, né? A droga dele era crack, eu pegava crack pra ele direto pra ele fumar. Eu acho que ele estava fumando no quarto. E quando ele vem, ele já veio, tipo, na ignorância. Daí nós começamos a discutir.
Discutimos bastante, ele veio e me deu um soco. Quando ele me deu um soco, eu dei outro nele. Dei outro nele e, tipo, ele cabeleou pra dentro da porta, que isso nós estávamos na frente da porta da entrada da casa dele ali. Entendeu, senhor? Daí, quando eu dei o soco nele, que eu revidei o soco, ele, tipo, cambaleou e tinha uma faca em cima da mesa, assim. E nisso ele ia pra pegar a faca, mas eu não deixei, eu puxei ele pra fora de novo. Puxei ele pra fora, ele caiu na frente da casa dele, assim, pra fora da casa já, entendeu? No quintal. Daí ali eu dei soco, chute, bati nele, mas nenhum momento, assim, passou na cabeça querer matar. Eu confesso pro senhor até onde eu fiz. Até onde eu fiz eu falei, e não nego o que eu fiz, entendeu? Tanto que ali, nessa parte que apareceu paulada, tijolada, isso aí não fui eu que fiz. Porque na hora que eu bati nele, eu me desesperei. Vou falar para o senhor, eu me desesperei. Quando eu vi o sangue dele, eu desesperei e saí correndo. Eu não fiquei ali. Ele tá. Peraí. Deixa eu trocar essa pilha aí, peraí. Vamos lá. O senhor desesperou por causa do sangue ali? Isso, desesperei e saí correndo. Saí correndo ali do quintal dele e fui lá para casa. Corri lá para minha casa. Tanto que daí que foi o fato que aconteceu com o Jaime. E daí? Que daí eu cheguei lá, nós também começou a discutir, porque eu falei para ele me emprestar uma roupa. Entendeu? Eu falei, ô Jaime, empresta uma roupa para mim. Daí ele tava alterado dentro do quarto, ele tava dentro do quarto da minha mãe na hora. E nisso tinha 2 carreiras de cocaína esticadas do lado da televisão. E ele tava com 1 litro de cachaça, aqueles corote, parece, se eu não me engano, aqueles barrilzinhos. E ali ele começou a me xingar de filha da puta e não sei o que e tal. Mas nenhum momento eu pedi carro, nenhum momento eu falei para ele me dar dinheiro, porque eu nem sei dirigir. Se eu pegar num carro, eu não consigo nem tirar do lugar, senhor. Eu não sei dirigir, entendeu, senhor? E é isso, nós começamos a debater da boca, e já tinha acontecido isso. Na verdade, ele já tinha me agredido, mas só que tinha gente para separar. A primeira vez que nós se pegou, tinha gente para separar, entendeu? Tinha ali minha mãe, tinha ali meus irmãos, ali meu irmão mais novo, o Matheus, tudo ali. Eles se intrometeram, ele me deu 3, 4 socos, entendeu? Nós não chegou a se matar assim no soco, entendeu? Ali agora, quando tava nós dois, nós foi, porque não tinha ninguém. Daí o que acontece? Era eu ou ele me bateu também. Ele me agrediu. Eu também agredi ele, mas só que eu levei a melhor, doutor. Mas nenhum momento também eu estava ali na vontade de matar ele, nada, porque eu gosto dele como pai, sabe, doutor? A educação que eu não tive do meu pai, eu tive com ele, porque eu trabalho com ele, faço tudo com ele, ele estudo, nós usava droga junto. É isso aí, ele deu mais atenção para mim do que meu pai, entendeu? Porque meu pai agredia demais minha mãe também, e ele também, a primeira vez que nós brigou, porque ele estava agredindo demais minha mãe. E ele trancava minha mãe dentro do quarto, minha mãe saía dos olhos roxos, doutor. E nisso, desde quando da minha infância, de pequeno, eu via minha mãe ali chegando do serviço, levando tapa na cara, apanhando do meu pai, que era verdadeiro meu pai, que está falecido hoje. Eu não aguentei quando eu vi ele agredindo ela. Na verdade, eu vi meu pai batendo na minha mãe, entendeu, doutor? Entendi. E daí o senhor fez o que depois? Depois que eu agredi ele, ele ficou no chão ali, doutor. E eu saí correndo também, eu saí fora dali. E daí o senhor foi para onde? Fui lá para casa da minha irmã. Eu fiquei um tempo na rua andando, depois fui para minha irmã. A Priscila? Para Andréia. Andréia? Para Andréia. Aí daí o senhor chegou lá, o senhor falou o que para ela? Falei para ela que eu tinha feito a cagada. É? Aí contou para ela? Eu disse, senhor. Eu sempre confesso, até onde eu fiz foi... Eu falo, não tem por que negar. Certo, compreendi. Viu? Ô, senhor Celso, o que o juiz aqui faz no interrogatório? Eu possibilito que o senhor fale o que o senhor quiser? Uhum. Eu passo a palavra ao promotor, tá? Tá bom. Tem mais alguma coisa que o senhor queira falar? Não, só isso. Só que ali, até eu falei ali que eu confessei pro senhor, nenhum momento eu queria bater nele, no seu Antônio, nenhum momento eu queria matar ele. Nunca passou na minha cabeça querer matar alguém. Nunca. E ali dos tijolos e paulada que apareceu nele, doutor, eu tenho certeza que não fui eu que fiz isso. Certo. Não fui eu mesmo. Daí o Zé apareceu com o braço quebrado, esse negócio. Até onde eu fiz ali, o José tava ali fora.
E ele também, ele gosta, quando ele bebe, ele gosta de bater nos outros, agredir. Entendeu, doutor? Mas só que é isso, doutor. Fala isso pro senhor. Entendi, compreendi. Muito obrigado. Nada. Ministério Público, por gentileza. Boa tarde, Celso. Boa tarde. Celso, eu estudei bastante esse processo, escutei a vez que você foi lá na delegacia. Você foi 2 vezes na delegacia? 2 vezes, aham. E mais uma vez aqui. Todas as vezes você contou a mesma história. É isso mesmo. Não tem nenhuma questão que o senhor não mudou nada. Só que hoje você trouxe um fato que até então o senhor não tinha relatado. Que quando o senhor pegou o Antônio, jogou lá, tirou ele da casa e começou a agredir ele com soco, chute, o senhor se assustou com o sangue. E aí o senhor se desesperou e foi embora. Na hora que ele caiu no chão, né? Que eu tinha dado uns... Então, eu quero que o senhor fale essa parte do sangue. Era muito sangue? Não, doutor. Não? Era só escorreu, tipo, na roupa, assim. O senhor pisou nele? Não, dei chute nele, senhor. Só chute? Só chute, senhor. Não pisou? Não, nenhum momento, senhor. Então, e essa história de pau e pedra, quem traz no processo? O senhor sabe quem que é que traz essa história no processo? Não, senhor. O senhor. Tipo, depois que apareceu isso, né? Não, nunca apareceu isso. Nunca apareceu. Aham. Até porque, veja, o seu Antônio, nós não temos uma fotografia do local onde ele foi agredido. Aham. Porque ele foi levado para o Hospital do Trabalhador e ele faleceu no Hospital do Trabalhador. E nós só temos um laudo de necropsia. E ele foi agredido com um instrumento contundente. Nós não sabemos o que é. Pode ser mão, pode ser pé, pode ser pau, pode ser pedra. Mas em nenhum momento alguém falou, seja o José, seja a Andressa, o senhor que veio dizendo, quando o senhor compareceu com o advogado lá, claro, dizendo assim, mas eu não agredi ele com pau e pedra. Não agredi com pau e pedra. Mas ninguém disse isso. A gente só fala que o senhor agrediu ele. Tá bom. E dessas agressões ele morreu. Concorda? Concordo. Então tá. Quantos anos tinha o seu Antônio? Não sei a idade dele, não sabia. Mais ou menos. Mais ou menos 50 e poucos, acho. 50 e pouco. A filha dele disse que ele estava com 71 anos de idade. 71 anos de idade é uma pessoa bastante idosa. E havia necessidade de uma agressão tão violenta assim? Não, até onde eu bati não era. Mas o senhor estava sobre o seu domínio mental tranquilo ou você não tinha cachaça? Tava tranquilo, eu tava com cachaça e fumado maconha, eu tava tranquilo. Tava tranquilo. Tava tipo... E veja, e coincidentemente depois, quanto tempo depois o senhor bateu no Jaime lá? Deu uma meia hora, 1 hora? Deu por aí? Por aí. Só que um sobreviveu. O outro morreu. E o senhor não queria matar nenhum nem outro? Não. Por que nenhum momento. Por que o outro morreu, então? Morreu porque não fui eu, né, doutor? Até onde eu fiz, eu já falei pro senhor. Como não foi o senhor? O senhor confessa que bateu? Eu confessei que eu bati, mas matar em nenhum momento queria matar ele. Pois é. Quem que chamou socorro para ele? Não sei. Foi lá o seu José com a dona... Então, se eles chamaram o socorro, o senhor chamou o socorro? Não. O senhor chamou o socorro para o seu Jaime? Não. Então, olha a diferença. Se eles quisessem matar, por que eles iam chamar o socorro? Para livrar eles, né, doutor? Para livrar eles. Com certeza. Então, pera. Então, o senhor está querendo me dizer o seguinte, que o senhor bateu, deixou ele vivo, e aí não sabe quem foi lá, bateu e matou. Isso, só sei que ele apareceu com o braço quebrado, depois a mão quebrada e falou que foi o cachorro. Então, peraí, então o senhor está querendo ser absolvido por negativa de autoria? Não, absolvido nada, eu tô falando até onde eu confessei isso, doutor, até onde eu fiz pro senhor. Em nenhum momento eu tô falando que sou inocente e nada pro senhor. Certo. O Celso foi ouvido, o Celso, desculpe, o seu José foi ouvido, e a esposa dele também foi ouvida. O senhor, quando foi interrogado, disse assim, que quando você bateu, a dona Andressa estava do seu lado. Tá. Ela bateu no seu José? Não. No seu Antônio, desculpa? Não. Não. Ela só presenciou ali. E o José bateu?
Depois que eu saí, acho que sim, daí eu já não sei o que aconteceu. Não. Vamos falar no momento em que você estava. Quando você estava batendo no seu Antônio, quem estava do teu lado era a dona Era Andressa. Andressa. Onde estava o José? José estava ali na frente ali da casa dele. Ele viu. Tava ali onde é que nós estávamos bebendo ali. Tá, ele viu o senhor batendo? Viu, né? Com certeza. Não sei, estou perguntando. Com certeza. Viu? Ele foi lá bater? Não. Não. Ele tinha algum motivo para bater? Ah, daí eu já não sei, né? Não sabe. Então, essa é a minha pergunta. Se quando o senhor estava batendo, o José não veio bater, por que depois que o senhor foi, o senhor aponta para ele que ele foi lá e bateu? Não entendi o que o senhor falou. Pode repetir a pergunta? Vou repetir a pergunta. O senhor não nega que bateu. Que quem estava do seu lado era a Andressa. Eu perguntei para o senhor, a Andressa bateu no seu Antônio? O senhor disse não. Não. Ok. O seu José veio bater no seu Antônio? O senhor disse não. Porque eu não vi, né? Porque quando ele estava no chão, eu saí correndo. Enquanto o senhor estava ali, batendo no seu Antônio, o seu José não veio bater junto. Não veio. Não. Aí eu perguntei para o senhor, o José tinha motivo para bater no Antônio? O senhor disse não. Agora vamos... Beleza, o senhor foi embora. Por qual motivo o seu José viria para terminar o serviço, digamos assim? Não sei, porque quando ele bebia, ele fica agressivo assim também. Ele fica agressivo também. Tá. Não foi à toa que ele apareceu com o braço quebrado, mão quebrada, né? Sim, ele tem o braço quebrado. Tá, mas o senhor não deixou o seu Antônio caído no chão? Tava. Então como que ele ia quebrar o braço com o seu Antônio já desfalecido no chão? Aí já não sei. Sem mais perguntas. Doutor Fábio, passa a palavra ao Excelência. Pois não, Excelência. Celso, nesse momento ali com Antônio, José, todos estavam ali confraternizando, bebendo? Todos, Seu Antônio, Andressa, você e José, é isso? Isso, Vocês costumavam se reunir assim? Direto nós bebíamos ali. Tá. Bebia e se drogava, só bebia? Direto, Tá. No dia destes fatos, você estava de tornozeleira? Não, senhor. Sabe me dizer se o José estava de tornozeleira? José estava, senhor. Perfeito. Você sabe quem é Maritza? Maritza? Maritza. Não, senhor. Eu tenho um depoimento no movimento 1.5 de Maritza, que diz que é filha de Antônio. E ela diz que sua mãe soube por terceiros que o pai foi agredido com socos e tijoladas. Você não conhece, então, quem é Maritza? Não, senhor. E ela diz que o agressor estava de tornozeleira. Você confirma que não estava de tornozeleira? Não estava. E o José e o Antônio eram, então, vizinhos. Moravam em casas diferentes. Só um corredor, você morava a casa deles. Só um corredor. A casa é no mesmo terreno. No mesmo terreno, Não há um muro que separe nada. Não, mesmo terreno. Perfeito. Satisfeito, Excelência. Obrigado, jurados e juradas. Sem perguntas, pois não podemos encerrar. Por gentileza, vamos sentar. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, senhor Jaime? Tudo. Senhor Jaime, meu nome é Leonardo. Eu sou o juiz que vai conduzir aqui a audiência, tá bom? Sim. O senhor seja bem-vindo, tá? Obrigado. Senhor Jaime, o nome completo do senhor é Jaime de Oliveira? Sim. Certo. Senhor Jaime, o senhor está com quantos anos? Estou com 43. 43? O senhor é casado? Sou amaziado. Demasiado. O senhor tem filhos? Não, tenho uma menina, mas com outra esposa. Tem com outra esposa. Então, o senhor não está casado hoje. O senhor tem um menino, mas é com outra... Com outra menina, com outra moça. Com outra... O senhor está casado ou não está? Não, eu estou amaziado. Está amaziado. Está junto, mas não está casado no papel. Né? Tem uma filha que é do outro relacionamento. Isso. Certo. O senhor trabalha com o quê, senhor Jaime? Eu sou pintor. Pintor? O senhor mora aqui em Curitiba? Moro. E o senhor mora onde aqui? Qual bairro? Bairro Boqueirão, no Vila Aureli, perto do terminal do Boqueirão? É no mesmo endereço que o senhor morava antes? Sim. Certo. Senhor Jaime, o senhor vai ser ouvido aqui hoje por ter sido vítima desses fatos que estão sendo atribuídos aí à pessoa de Celso. Sim. Tá bom? O senhor conhece o Celso? Conheço. O senhor é parente dele? Ele é filho da minha esposa, né? O senhor é padrasto dele? É. Certo.
O que vai acontecer aqui hoje? O promotor de justiça, doutor Marcelo Bauser, vai fazer perguntas para o senhor. Na sequência, o doutor Fábio, que é o advogado do Celso, vai fazer também. Sim. E, posteriormente, os jurados e as juradas, caso haja necessidade, tá bom? Sim. Aquilo que for perguntado, eu peço a gentileza que o senhor responda. E, por óbvio, aqui o senhor só pode dizer a verdade, tá bom? Tá ok. Muito obrigado. Passa a palavra ao Ministério Público. Obrigado. Boa tarde, seu Jaime. Boa tarde. Tudo bem? Tudo? Seu Jaime, quantos anos o senhor tem? 43. 43. O senhor é casado ou é só amigado com a senhora Luzinete? É Denicélia. É Denicélia. Ah, Denicélia, desculpa, Denicélia. O senhor é casado ou é amaziado com ela? Amaziado. O senhor há quanto tempo? Faz uns 22, 23 anos. Muito tempo. Faz. Certo. Quando o senhor foi morar com ela, ela já era o Celso, né? Já era nascido ou o Celso nasceu? Já, ele Já. era Piazzolla. pivetinho. Entendi. E ela teve mais filhos com o senhor? Não, eu não tenho filho com ela. Não tem filho. Não, Sempre moraram no mesmo local, o senhor e ela? sempre. E o Celso sempre morou com vocês? Sempre morou. Sempre morou com nós. O Celso estudou? Daí eu não, se eu não me engano, acho que estudou, assim, que eu emprestava bicicleta para eles irem pro colégio, tudo. Uhum. Até que série ele estudou? Ah, daí eu não sei. Não sabe. Não. Até que ano ele morou com vocês? Morou até hoje, né? Até hoje. Desde quando nasceu até agora. E o que ele faz da vida? Ele era pintor também. Às vezes, quando eu trabalhava, ele trabalhava comigo, tudo. O senhor já teve algum problema com a polícia ou com a justiça? Não. A dona Denicélia e ela, a sua companheira Denicélia, já teve algum problema com a polícia? Não, também. E o Celso? Também acho que não. Eu não convivia muito com ele, assim, mas pelo que pouco que eu sei, ele não tinha problema nenhum, não. Sabe dizer se ele usa droga ou bebe? Não. E o senhor? Eu bebia e usava droga. Não. Usava droga. E agora parei, né? Parou. Até que ano o senhor usou droga e bebeu? Eu usei dos 24, 25 anos, mais ou menos, até 4 anos atrás, mais ou menos. Até mais ou menos quando esse fato aconteceu, É. o senhor ainda era usuário. É. A casa de vocês fica... Qual é a rua mesmo lá? Rua Evaristo da Veiga, Evaristo da Veiga. Que bairro? 507, bairro Boqueirão. Boqueirão. Nós temos aqui uma história de que no dia 11, 12 de janeiro, na madrugada, o Celso teria agredido o senhor. Eu não consigo lembrar nada dessa noite, que eu Então. não sei porquê. Não consigo lembrar nada. Eu sei que o senhor não consegue lembrar nada. A questão é que o senhor não lembra, porque o senhor estava embriagado, estava sob o efeito de alguma substância, ou em razão das agressões que o senhor sofreu, o senhor não lembra. Eu bêbado, eu lembro que eu fui no mercadinho lá, comprei um cigarro e um corotinho. Uhum. Aí deu 2 copinhos que eu fiz caipira. Daí eu tomei e foi só. Quando é que o senhor acordou no hospital? Não lembro. Não lembra. Não lembro também. Mas o senhor ficou sabendo que o senhor foi agredido pelo Celso? Eu fiquei sabendo por boca de terceiros, né? De terceiros. A sua companheira, Denicélia, ela viu? Não, ela não estava em casa, eu estava sozinho em O senhor casa. estava sozinho. E isso teria sido de madrugada. O senhor estava acordado? O senhor estava lembro, dormindo? não O senhor não lembro. lembra? O senhor não Não lembro de tem nada. condições de lembrar? O Celso alega que o senhor foi para cima dele. Não lembro. O senhor não lembra? Não lembro de Mas nada. alguma vez o senhor já bateu no Celso? Nunca. Nós nunca brigamos, né? Nós Fala a nunca verdade. brigamos. Não.
Então, e nesse dia aconteceu que, um pouco antes dele bater no senhor, ele estaria numa outra localidade, na casa lá do seu Antônio, perto da casa do seu Antônio. O senhor conheceu o seu Antônio? Eu acho que não. O senhor Não, não porque lembra? eu não andava muito assim com eles, né? Eu só trabalhava e ficava, era mais caseiro. Mas soube que ele agrediu o seu Antônio lá? Eu fiquei sabendo. Então, aí a história é contada da forma de que ele, depois de agredir o seu Antônio, ele teria ido na sua casa, na casa onde ele mora, para pegar o carro do senhor. O senhor tinha um carro naquela época? Tinha, mas ele não sabe dirigir, né? Ele não pegava- sabia dirigir. não. Ou pegar dinheiro, porque ele queria fugir em razão do... O senhor não lembra? Não E lembro que de daí nada. o senhor não quis dar o dinheiro, o senhor não quis dar o carro, e por causa disso ele agrediu o senhor. Não, eu não consigo lembrar. Sim. Eu não lembro nem que eu estava no hospital, pra falar a verdade. Eu sempre estive em casa. Quantos dias o senhor ficou no hospital? O senhor não lembra? Eu lembro que parece que eu fiquei 28 dias em coma. Quantos dias? 28 dias em coma. O senhor ficou 28 dias em coma. É, Certo. o tempo que eu fiquei mesmo no hospital, eu não lembro. Não lembro. Bom, para quem ficou 28 dias em coma, faz sentido o senhor não lembrar de nada. E quem que achou o senhor lá caído na casa? Quem que chamou o socorro para Não o senhor? sei, só sei que parece que era uma ambulância que me tirou de lá, que me Ambulância. pegou. Eu não lembro de não sei de nada. Certo. Seu José Michels Neto, o senhor conhece essa pessoa? José Michel Neves, acho que não. Andressa Benites, conhece? Não, Não conhece. Bom, seu Antônio, o senhor não lembra que o senhor não falou, conheço. né? Ivonete Pavanelli, É minha mãe. a sua mãe. É. Conversou com a sua mãe a respeito desses problemas que o senhor foi parar no hospital? O que que Eu a sua mãe conversei, ela falou para mim que foi acontecer um negócio em casa, mas eu não consegui afirmar para ela se foi mesmo, porque eu não conseguia Certo. lembrar de nada. Elisângela de Oliveira, É que minha irmã. sua irmã. Conversou com ela viu alguma coisa? Eu ela quase não converso com ela. conversa. Não sou muito de conversar com ela. Porque ela também ela engravidou, daí está morando não sei aonde, ela acabou de ter filho, né? Entendi. Ela acabou de ter filho. Laicon Roberto Rabelo, Esse é o irmão dele. É meu filho da minha esposa. filho da sua esposa, Sim. irmão do Celso. É, irmão do céu. Conversou com ele viu alguma coisa, lhe contou o que Ele não, aconteceu? fala a verdade, eu estava sozinho em casa. Não tinha ninguém em casa. Kleberson Emerson Valtric, quem que é? Eles moram no terreno do lado. Que é Vizinho, genro, praticamente. Né? certo. Então, são essas pessoas que foram ouvidas e comentaram e confirmaram, inclusive o Celso não nega as agressões que o senhor sofreu. Agora, veja, o senhor ficou 28 dias em coma. O médico falou que o senhor correu risco de vida, de morte? Que a minha mãe que conta, né? Porque eu não sei. Que ela falou que eu não podia sair de cadeira de roda, entrevado ou morto. Né? Eu podia Certo. ter saído. E o senhor ficou com alguma sequela disso aí? Eu fiquei com um problema que eu não posso trabalhar, né? Fiquei com problema nas mãos e nas pernas. Certo. Atualmente o Celso mora com vocês aí. Mora. Conversa com ele. Conversa, ele pediu perdão do que foi feito, tudo. Aí ele pediu perdão para o senhor. Pediu. Mas eu estou vendo que ele está preso. Daí eu não sei, não sei o porquê, né? O senhor não sabe. O porquê, não sei. Eu não tenho mais pergunta para o senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, por gentileza, defesa. Tem perguntas, Excelência? Muito obrigado. Por gentileza, senhores e senhoras juradas, os senhores têm alguma pergunta? Não? Podemos encerrar. Vamos iniciar aqui. Nós vamos com calma na oitiva da senhora, para a senhora conseguir ajudar a justiça aqui, tá bom? O nome da senhora mudou, né? A senhora era Priscila Batista de Oliveira Barreto, agora é Priscila Valtric. Cabelo, é que eu casei. Ah, Priscila Rabelo Valtric. Isso. Tá bom. A senhora é mulher do Kleberson, né? Sim. E irmã do Celso. Irmã do Celso, tá? Veja só, Priscila, meu nome é Leonardo. Eu sou o juiz que vai conduzir o julgamento aqui hoje, tá?
senhora seja bem-vinda. Eu preciso que a senhora fique calma, dentro do possível, porque a senhora precisa ajudar a justiça e ajudar todos a entenderem aqui o que aconteceu, tá bom? O Kleber só falou que a senhora e ele têm 3 filhos, verdade? Sim. Um é só da senhora e 2 são dos dois. Sim. O pequenininho está com 5 anos. Salvo engano, 18, 16 e 5. Sim. Entendi. A senhora está morando em Curitiba? Moro. E a senhora trabalha com o quê? Agora eu tô numa lanchonete. Está numa lanchonete? Como que chama a lanchonete? Salgado da companhia. Salgado? Isso. E aonde que é? Lá no Boqueirão? É lá na William Booth, Boqueirão. No Boqueirão? Certo. Senhora Priscila, o que vai acontecer aqui hoje? O doutor Fábio é o advogado do Celso. Ele vai fazer perguntas para a senhora. Tá? Depois o doutor Marcelo Bauser, promotor de justiça, vai fazer perguntas também. Tá bom? Posteriormente, os jurados e as juradas, se tiver necessidade, vão fazer perguntas e a senhora, por favor, responda tudo que for perguntado. Tá? Se a senhora não lembrar, a senhora diz que não lembra. Se não souber, diz que não sabe. Só não podemos dizer coisas aqui que não aconteceu. Tá? Ok? Se precisar parar um pouco, a gente para. Mas eu preciso que a senhora segure firme aí até o final. Tá bom? Falar no microfone que nós vamos gravar a voz da senhora aí, tá? Muito obrigado. Ô, Fábio, por gentileza. Boa tarde, Priscila. Boa tarde. Priscila, isso, fale bem, tente falar. Eu sei que você está com o copo d'água aí. Não quer deixar a bolsa de repente em outro local, o oficial ali? Pode deixar no chãozinho No chão, se a senhora isso. quiser, a garrafa também, não tem problema. Só preciso que a senhora fale no microfone, tá, Priscila? Bom, vamos lá. Priscila, o seu irmão está aqui, ele está sendo julgado, tá? São 2 fatos que ele responde, um envolvendo o senhor Antônio, outro envolvendo o Jaime. Com respeito ao senhor Antônio, a senhora sabe de alguma coisa, tem conhecimento, presenciou alguma coisa? O que a senhora pode nos falar? Não presenteei. Nesse dia, o meu irmão me chamou lá em casa, né? Qual irmão? Celso? Isso. Eu estava dormindo, né? Ele chamou lá em casa, mas ele era usuário de droga, ele estava bem desnorteado. E falou que queria ficar lá em casa. Que ele tinha feito uma cagada, só que ele não falava o que ele tinha feito. Tinha falado. E com relação ao Jaime, ele dizia alguma coisa? A senhora já sabia? O Jaime, no outro dia, de madrugada, né? Tá. A senhora mora ou morava próximo à casa do Jaime, da Célia? Eu moro do lado, né? Que é um terreno de minha mãe, quando se separou do meu pai. Eu cuidava do meu pai, deu meu parte dele para mim. Tá. E a minha mãe mora do lado. E a senhora escutou alguma briga, alguma discussão entre o Celso e o Jaime nesse dia? Não, nenhuma. Quem que viu o Jaime? Como é que ficaram sabendo do Jaime? Como é que isso aconteceu? Quem que lhe alertou? A minha avó que ligou para mim. Mas a minha avó falou que o Jaime estava no chão. A avó morava ali A minha também. avó mora no terreno da minha mãe. Tem uma tá. casa lá que a minha mãe dela mora lá com meu tio, né? Tá. E aí quem foi lá então acudir o Jaime? Fui eu. Tá. Daí eu fui com meu filho. Meu esposo estava dormindo. Daí eu fui lá com meu filho, mas não tinha ninguém lá. Só estava o Jaime no chão. Daí Dentro da casa, fora da casa? Fora da casa. Tá. Fora da casa. Daí, como começou a chover, né? Daí eu pedi pro meu marido, acordei meu marido, falei para ele, vai lá, que o nome dele é apelido, né? Chama ele de Pelear lá na vila. Falei para ele, acorda, me ajuda ela a pegar o Tana, que o Tana tá ferido lá fora, né? Tana é o apelido do Jaime. É, do Jaime, é. Daí pegamos, e daí ele não queria ir, ele não queria lá mexer. Mas como estava chovendo, fiquei com medo que o pior acontecesse, né? Daí eu falei, vamos lá me ajudar, por favor. Daí daí que ele foi por causa de mim, né? Daí nós conseguimos e colocamos ele na cama da minha mãe lá. Daí acabamos chamando a ambulância, né? E a ambulância levou. Daí levou o Jaime para o hospital. E ele ficou bastante tempo no hospital? Sabe mais ou menos quanto? Ficou, acho que ficou uns 2 meses, não sei mais ou menos. Ficou em coma? Sabe se ele teve sequelas, se ele ficou em coma? Em coma, acho que não ficou.
Sequela, acho que ele só na mão dele, só, mas ele faz tudo normal, né? Ele bebe, usa droga, então ele faz tudo normal. Ele continua bebendo? Continua e se drogando. bebendo, continua usando droga, ele é usuário também. Tá. Então ele faz tudo normal. Depois tudo que normal. ele teve alta do hospital, ele voltou a morar com a sua mãe. Ele voltou com as parentes dele lá, né? Porque ninguém queria que ele ficasse com a minha mãe. Tá. Daí depois, quando ele começou a dar trabalho lá para a família dele, daí despacharam ele de volta para minha mãe. E o Celso morando junto ali com Morando eles. junto, mas os dois sempre se deram bem. Os dois sempre se deram bem. No teu depoimento anterior, você informou a gente que já teria tido uma briga anterior entre os dois. Sim. E que naquela briga foi lhe perguntado quem teria saído mais machucado daquela briga. Sim. E a época você disse que na outra briga teria sido o Celso. Isso é verdade? Sim, verdade. Isso é verdade. Tá. Você disse também que o Jaime bebe e provoca, se Sim, torna agressivo. Bastante. Ele provoca, daí ele batia na minha mãe, né? Ele fica agressivo também, o Jaime. Ele bebe, daí ele começa a provocar. Daí meus irmãos também não aturam, né? Porque não gostam de ver. Daí começa aquele fervo, aquela confusão. E você também teria dito que essa teria sido mais uma briga entre eles, só que nessa o Jaime acabou levando. Sim. Você confirma Isso, isso? aham. Tá. Satisfeito, Excelência. Direto do Ministério Público. Obrigado. Boa tarde, Priscila. Vamos falar um pouquinho do Celso, né? Essa briga que você disse que ele teve com o Jaime antes disso aqui, né? Foi quanto tempo antes? Aonde que foi essa briga? Foi lá em casa mesmo, lá na minha mãe. A senhora viu essa Creio. briga dos dois? Não, eu tinha saído. A senhora tinha saído? Eu tinha saído no Quem dia. que viu essa primeira briga? Acho que só lá minha família que estava lá, acho que minha mãe, ele Certo. lá. E qual teria sido o motivo dessa primeira briga aí? É droga, né? Droga. Droga, bebida. Bebida. E a senhora falou que o Jaime, nessa primeira oportunidade, agrediu mais o Celso. Sim, aham. Tá. O Celso foi para o hospital? Não chegou aí. Não chegou aí para o hospital? Não, ele foi. Saiu, tinha saído lá, a mãe deu dinheiro para ele tinha saído. Certo. Mas assim, isso que eu quero entender. Como é que a senhora sabe que o Jaime bateu mais no Celso do que o Celso bateu? Porque eu cheguei, eles estavam falando. Eles falaram em casa, né? Certo. Eu não Mas estava, eu estava lá na casa da minha irmã, lá em Piraquara. Mas o Jaime se machucou também nessa briga ou não? Só vi ele com os arranhão lá. Ele estava com os arranhão. E o outro também. A senhora viu o machucado do O Celso? meu irmão, fiquei um bom tempinho sem ver o Celso, Não. porque Sim. o Celso, assim, ele pegava, ele sumia, entendeu? Era difícil a gente ver Certo. ele, sabe? Mas eu quero entender como é que foi a... Porque, veja, nessa segunda vez agora, o Jaime ficou no hospital quase um mês. Sim. A primeira briga, os dois se arranharam e ficou por isso mesmo. Sim. Então, é uma diferença muito grande, né? Sim. Então, veja, como que nessa segunda vez o Jaime ficou lá estendido, caído, quase morto, né? Como é que foi essas pancadarias lá? Então, que nem eu falo com o senhor, eu estava na minha casa, eu não presenciei, eu não vi. Ok, mas Eu a não senhora vi. depois, já passou 3 anos disso aí. A senhora não conseguiu conversar com alguém com o Celso? O Celso não contou o que aconteceu? Não, Não, não contou para ninguém. não contou para ninguém. Não Tá. contou para ninguém. E qual teria sido a motivação para eles brigarem? Fora Dessa segunda vez? dessa segunda vez, eu creio que é a morte do Da causa da morte do seu Antônio. Isso, É. isso. A notícia que a gente tem no processo é de que o Celso agrediu lá o seu Antônio. E aí ele veio embora para pegar dinheiro ou o carro do Jaime para fugir. Aí o Jaime disse, não, eu não vou te dar meu carro, não vou te dar dinheiro para fugir. E aí que o caldo engrossou e aí eles brigaram e eu deixo. Sim. Concorda? Porque o Jaime já estava bêbado e Isso. drogado, aham, Ah. isso mesmo.
Isso E mesmo. aí ele disse, olha, não vou te dar meu carro, não vou te dar dinheiro, Isso. você fez lá, o problema é teu. Isso. E aí ele não aceitou isso e bateu no Jaime. Pode ter sido, que daí eu não presenciei essa Entendi. cena, né? Ele contou para a senhora do Antônio, o Celso? Não, Não contou. Quem que contou para a senhora do Antônio lá? o José. O José. O José foi lá em casa no outro dia cedo, né? Foi com a mão enfaixada lá, falando que era o cachorro que tinha mordido ele. E falou bem assim foi lá pedir pra gente não falar nada, que ele não estava envolvido, mas nós não estávamos entendendo o que ele estava falando. Uhum. Daí, depois que nós fomos saber dessa morte, que tinha acontecido essa morte, né? E daí ele estava envolvido também. Daí ele falou que não era para nós falar, porque ele estava com tornozeleira, tudo, e se nós podíamos poupar ele disso daí e não falar nada que tinha acontecido lá na casa dele, né? Certo. Porque foi Mas tudo ele no falou lá. se ele bateu? José? Ou José? ele falou que quem que bateu no seu Antônio? Não, não falou nada. Ele não falou É nada. assim, não Ele falou só não nem queria dele, ser envolvido. só não queria ser envolvido. Certo. Isso daí. Você conhece bem o José ou não? Não muito, né? Não. Não muito. É. A gente não se dá muito com aquele povo lá de baixo, lá a Certo. gente não se dá. Na época, ele estava respondendo um processo com tornozeleira eletrônica. Sim. E as agressões do seu, como é que chama? Seu Antônio, se deu ali no terreno, né? Da casa onde o seu Antônio mora e o seu José é inquilino, é isso? Sim. A senhora José, não, José é dono, né? O José é dono. Dono do... A dona Andressa, É mulher do Zé. mulher do Zé. O que a senhora pode falar da dona Andressa? Uma pessoa bacana, gente Não. boa? Não? Tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. São tudo usuários de droga, tudo bêbado, tudo. Agora ela largou os filhos dela com ele e sumiu, né? Certo. Veja só, o seu irmão, o Celso, ele não nega que tenha agredido o seu Antônio. Sim. E também não nega que tenha agredido o Jaime. Ele só disse que ele bateu no seu Antônio e deixou ele lá. E que depois ele ficou sabendo que o seu Antônio tinha levado pedrada, Foi. outra Mas foi coisa. isso mesmo. E aí ele mais ou menos deixa entender nas palavras dele de que outra pessoa agrediu o seu Antônio, no caso o seu José. Não houve prova que o seu José tivesse agredido o seu Antônio, né? A senhora sabe dizer se tem alguma prova que coloque o José na cena criminosa? Eu creio com a mão, né? Que a mão A dele mão estava. dele. Não, e a mão dele estava machucada mesmo. Ele deu lá a versão entendeu? dele. Isso, aham. Tá. E só que ele falou pra nós que era cachorro que tinha Que era o mordido cachorro que tinha ele. mordido aham, ele. Tinha mordido ele. Entendi. Aham. Ou seja, então, deixa eu entender. Se o seu José e o seu irmão bateram, então eles queriam matar o seu Antônio, os dois. Aí eu já não posso responder, né? Sem mais perguntas. Senhores jurados, senhoras juradas, tem perguntas? Podemos encerrar. Boa tarde. Tudo bem com a senhora? Tudo, graças Senhora, o nome da senhora é Denicélia Batista de Oliveira Rabelo? Senhora Denicélia, meu nome é Leonardo. Eu sou o juiz aqui que vai conduzir a audiência, tá bom? A sessão de julgamento. A senhora seja bem-vinda, tá? Senhora Denicélia, a senhora aceita uma água? obrigada. É? Eu estou em jejum. Então, a senhora foi chamada aqui hoje num processo que envolve o Celso. Celso é o que da senhora? Meu filho. Celso é filho da senhora? Uhum. Tá bom. Então a senhora veio tentar ajudar a gente a entender o que aconteceu aquele dia, tá? Tá. A senhora é mulher do Jaime? Sou. A senhora é mulher do Jaime. Tá Uhum. bom. Senhora Denicélia, o que vai acontecer aqui hoje? A senhora mora em Curitiba? Moro em Curitiba. Além do Celso e do Laicon, a senhora tem mais algum outro filho? Tenho 9 filhos. A senhora tem 9 filhos? Uhum. Certo. Todo mundo mora em Curitiba? Todos moram em Curitiba. Só um filho meu, que é o mais velho, que está morto, né? Morreu. Faleceu?
É? Uhum. Então tem 8 agora. Tenho 8. Tá bom. A senhora trabalha com o quê? Eu faço diária, né? Trabalho em casa de repouso. Certo. Tá bom. Senhora Denicelli, o que vai acontecer aqui então? O doutor Fábio, advogado do Celso, vai iniciar as perguntas para a senhora, tá bom? Tá bom. Depois o promotor de justiça, o doutor Marcelo Bauser. E se houver necessidade, os jurados e as juradas farão perguntas. Tá O bom. juiz quer pedir uma gentileza para a senhora. Aquilo que for perguntado, por favor, a senhora responda, tá bom? Tudo bem. E se a senhora não souber, a senhora diga, juiz, não sei. Tá Se bom. não lembrar, juiz, não lembro. Só não pode dizer coisa que não aconteceu, tá bom? Muito obrigado. De Doutor nada. Fábio, por gentileza. Pois não, excelência. Boa tarde, Célia. Vou tomar a liberdade de lhe chamar de Célia, que é assim que eu a conheço. A senhora foi arrolada aqui por um advogado que me antecedeu, né, que infelizmente até veio a óbito, esse é o motivo pelo qual eu ingressei no processo. Eu queria primeiramente que a senhora dissesse, o Celso está aqui respondendo em tese pela prática de 2 fatos, 2 crimes. A senhora presenciou algum desses fatos? A senhora viu algum desses fatos? Aonde a senhora estava e com quem? E daí eu fui cuidar dela, que ela fez cesárea, e eu estava na casa. O Celso morava com a senhora? Não. Tá. Quem morava com a senhora nessa época? O Jaime, Celso, quem mais? Os meus 2 netos, que é filho. E os filhos do Celso moram com a senhora. Então. Mora com. No dia que teria ocorrido essa briga com o Celso, Jaime, quem estava em casa? Não, só ficou o Jaime, o meu marido, porque eu peguei as crianças e fui para casa da minha filha, que a minha filha estava precisando de mim. Ela tinha ganhado neném naquela hora, né? Tinha feito cesárea. Daí eu fui para casa dela. E o que a senhora soube, como a senhora tomou conhecimento do que aconteceu ali? Então, eu fiquei sabendo de madrugada, quando ligaram para casa da minha filha, pelo celular da minha filha, falando que tinha acontecido alguma coisa com meu esposo. Aí a senhora foi até a residência? Daí eu saí da casa dela, era às 6 horas da manhã, cheguei lá umas 7 horas, falaram, Ele não estava mais lá? Não. Nenhum dos dois? não, o Jaime já estava no... Quanto tempo ele ficou no hospital? Não, o Jaime ficou acho que uns 1 mês em Santo Dia. Uma boa Bom. parte desses dias foi em coma. Ficou. Ele se recorda, ele já disse para a senhora, já comentou o que aconteceu naquele dia, o Jaime? Não, ele não recorda de nada. Não falou nada para mim. A senhora sabe se o Jaime e seu filho bebiam, se drogavam, costumavam fazer uso de substâncias, enfim? O Jaime, meu marido, ele também se drogava, né? Bebia, ficava rebelde em casa, sabe? Me maltratava, tudo, Inclusive a senhora. inclusive eu. Então, eles se alteravam quando bebiam. E- E eles costumavam, às vezes, se drogar junto, beber junto. Sim, senhor. Com relação ao Antônio. Antônio é um senhor cujo fato vem antes do Jaime. Aham. E a acusação de que o Celso teria agredido e esse senhor teria ido à morte. O que a senhora sabe? A senhora conhecia esse seu Antônio? Onde ele morava perto de vocês? Não, eu não conhecia o São Antônio direito. O Antônio não conhecia. Eu não conhecia nem o Celcinho lá, que ia lá na casa dele, lá. Então, o Celcinho frequentava a casa desse Antônio. Ia. Uhum. Tá. José Michels e Andressa, a senhora conhece? Conheço a Andressa, conheço. Uhum. Eles moravam próximo ao seu Antônio? Morava no mesmo terreno que o São Antônio morava. O Cleberson disse que o seu Antônio seria inquilino do José Isso, Michels, é isso? deve ser isso. Uhum. Tá. Então, era no mesmo terreno, as casas são Todos juntos. É tudo que ela alugava lá, né? Ela aluga a casa lá, né? bem perto, próximas uma Isso. da outra. Uhum. No dia dos fatos, seu filho estaria lá. Não sei se seria uma confraternização, estariam bebendo. O seu filho costumava, então, frequentar ali, estar junto com o José Michels, com a Andressa e com o Antônio. E todos andavam meio juntos. Todos juntos. Tá. Depois que aconteceu isso, tem testemunhas que afirmam que
o Celso teria até sumido, levado, enfim, a bicicleta, que seria o motivo aí desse fato. A senhora viu alguma vez ele, depois desses fatos, com a bicicleta do seu Não, Antônio? Não vi ele com a bicicleta. Perfeito. Satisfeito, Excelência. Obrigado, Ministério Público. Boa tarde, dona Célia. A senhora está convivendo com o seu Jaime há mais de 20 anos, não é? Certo. Durante esses 20 anos que a senhora convive com ele, ele sempre teve esse problema de bebida e droga? Sempre. Eu não tô... Acho que tem que mexer ali no microfone. Aí. Quando eu conheci ele, ele já era, né? Ele já usava Já droga. usava droga. Já droga. Certo. Uhum. Mas alguma vez ali na sua casa, ele já brigou com os seus filhos ou com a senhora? Já. Foi feito algum boletim de ocorrência, chamado polícia, prisão? Não. Não, senhor, nunca. Era questão da bebedeira mesmo. Depois, no outro dia, estavam todos se abraçando, se beijando. Perfeito. Parece que nessa noite não acabou em abraços e beijos, né? Porque ele teve que ser socorrido e ir para o hospital. Uhum. Ele já tinha apanhado assim alguma vez? Não, que eu saiba, não. Não. Quanto tempo ele ficou no hospital? Ah, senhora, um mês, né? Um mês, mais ou menos. Ficou em coma. Isso, senhora. Os médicos, a senhora conversou com os médicos, o que os médicos constataram? Ele corria risco de vida, não corria? Não, o médico disse que ele podia se salvar, talvez não, mas ele podia ficar com sequela, né? Com sequela. E Isso. ele ficou com alguma sequela? Ele ficou. Ficou. Uhum. O fato dele não lembrar o que aconteceu é uma das sequelas? Pode ser, né, doutor? Pode ser, né? Tá. E essas agressões que ele sofreu, foram na cabeça? Eu não sei, porque eu não estava lá. Não, eu sei, mas a senhora visitou, cuidou dele, né? Claro, com certeza, é meu marido, né? Isso. E onde é que era o machucado dele? Ele não ficou com machucado, sim, ele não machucou, não, saiu de boa. Ele usou crack, daí tiraram, começou normal. Ficou com um traque, fez aquele... Fez, mas daí ficou lá no hospital mesmo e tiraram. Tá. Mas a senhora não sabe dizer se ele teve algum problema na cabeça, no crânio, não. isso a senhora não sabe dizer. Não, senhor. Tá. Conversou com o Celso, seu filho? Quando? Depois que tudo isso aconteceu, que seu marido estava no hospital. Porque o que aconteceu? Eu fico assim, ó, se eu chego em casa e tenho meu pai caído, minha mãe caída, minha esposa caída, primeiro eu vou socorrer, mas depois eu vou querer me inteirar o que aconteceu, né? Primeiro a gente socorre. A senhora foi buscar saber o que aconteceu. Sim, claro. E o que a senhora obteve de informação? Ela soube porque foi por causa das bebidas que eu soube que eles brigaram, mas eu não sei. Certo. Mas brigaram a ponto de um quase matar o outro? Ah, daí eu não sei, né? Eu não estava em casa, eu não sei. Mas eu sei que a senhora não estava em casa, mas a senhora não quis saber quem que foi que fez aquilo nele? Ah, com certeza. E quem que fez? Eu sei que é seu filho. E ele não nega que fez. Eu sei. Então, a senhora confirma que foi seu filho que bateu no Jaime? Se estão falando que foi ele, né? Não estão. Eu estou perguntando para a senhora se seu filho falou para a senhora que foi ele. Foi, ele falou para mim Falou que foi, que foi. se arrependeu. Se arrependeu. Perdão. Certo. Até ele cuidou dele, depois que saiu do hospital, ele que ajudou a cuidar dele. E ele disse por que ele bateu no Jaime? Se desentenderam, eu não sei. Porque se desentenderam. Isso, só. E o motivo do desentendimento, a senhora ficou sabendo o que era? Não, senhor. Não sabe. Porque a história é de que seu filho, minutos antes, havia agredido o seu Antônio. Seu Antônio agredido tão forte que não aguentou, morreu. O seu Jaime, por sorte, levaram para o hospital, ficou vivo, né? Porque se não tivesse levado o Jaime para o hospital, possivelmente teria as mesmas consequências que o seu Antônio.
E a história que conta é que ele teria, depois agredido lá, ido pegar o carro ou o dinheiro com o seu Jaime para fugir. Isso aconteceu, não aconteceu? Não sei, Já não sei. não posso saber. E esse conversou lá com a dona esposa do Zé lá, a dona Andressa? Não, senhor, não Não? conversei com nenhum dos dois. Nem com um dos dois. Não. Bom, esse fato teria acontecido, né, dona Célia, em janeiro de 2020. O seu filho, antes disso, já tinha sido preso? Já, sim, senhor. Por qual motivo? Acho que eles tinham pegado roubado, né? Roubou, não sei. Roubou. E sabe dizer se isso ele fez sozinho, fez com mais alguém, se estava com arma? Não, meu filho nunca soube que ele andava com arma, né? Agora eu não sei se ele estava sozinho. Certo. Este processo que ele foi acusado de roubo, né? A senhora sabe aonde que foi, quando que foi? Não me lembro, senhor. Tá. Sabe dizer se ele foi absolvido, se foi condenado? Ele foi condenado, mas ele foi responder em liberdade, né? 7 anos em liberdade. 7 anos em liberdade. Ele estava assinando os papéis. Todo mês ele assinava o... Ou seja, se ele tivesse ficado preso, esse fato nós não estaríamos julgando, né? Talvez, né? Ele já foi casado com alguém ou não? Não, senhor. Não. Conhece ou já ouviu falar de Verônica? Verônica, já não. Quem é Verônica? Era a mulher dele. E ele teve algum problema com ela? Não teve? Não, nunca. Eles têm um filho junto, Eles meu têm netinho. Aham. Certo. Nunca soube se ela abriu alguma ocorrência com ele, a senhora não sabe. Não, senhor. Tá. Bom, o seu Jaime, depois desse episódio, me parece que não bebeu mais, não usou mais Não, droga. Ele bebe, desculpa. Ele bebe. Ele bebe. E a droga? A droga deve também. Deve cheirar também. Ele cheira cocaína até hoje, o seu Jaime. Sim. E o Celso? Solzinho, não sei. Tá Não preso sabe? agora, né? Não sei. Você veja, ele tinha pego uma pena de 7 anos, né? 2018. Não. Como ficou em liberdade, tem esse crime, 2020. Em 2023, ele não foi preso de novo? Como assim? Não, acho que não. Por tráfico de drogas? Ah, sim, agora ele está aqui por causa das drogas. Ah, por causa... A senhora, quando ele era pequeno, né? Ele ia para a escola, não ia para... Claro. Todos meus filhos iam para a escola. É. Todos os meus filhos. E o que aconteceu que esse aí se desvirtuou um pouco e entrou no mundo das drogas, na bebida, no roubo? É, meu senhor. É isso que eu queria saber. Porque o pai também bebia demais, né? E me batia. O pai que faleceu, né? É, meu primeiro marido, né? Fiquei 26 anos com ele casado, eles me batiam muito. Entendi. E trabalhava, apanhava, chegava em casa, apanhava, e meus filhos sempre assistindo aquilo, Assistiram aquilo. Daí, quando meu filho mais novo fez 7 anos, eu falei, chega de sofrer, né? Peguei e me separei. Entendi. Aí meus filhos foram crescendo, eu sozinho, acho que foi mais, que foi pegando tudo que o pai fazia comigo, né? Foi só o Celso que é assim, os outros estão tudo tranquilo. Tudo tranquilo, Tá bom, muito obrigado. de nada. Jurados, juradas, sem perguntas, podemos encerrar. Obrigado, senhor. Boa tarde. Tudo bem com o senhor? Tudo? Por gentileza, qual é o nome completo do senhor? Laico Roberto Rabelo. Senhor Laico, meu nome é Leonardo, eu sou o juiz que vai conduzir a audiência aqui hoje, tá bom? Então, seja bem-vindo. O senhor foi enrolado como testemunha, na verdade informante, porque o senhor é irmão do Celso, né? Isso. Certo. O que vai acontecer aqui hoje? O senhor vai nos ajudar a entender o que aconteceu. Entender o que o senhor sabe sobre esse fato. Ok? Se o senhor não sabe, o senhor diz que não sabe, se não lembra, diz que não lembra, só não pode inventar coisa aqui nem dizer aquilo que não é verdade. Tá? Primeiro favor que eu vou pedir para o senhor falar próximo do microfone, precisa gravar a voz. Tá bom.
Senhor Laico, Roberto Rabelo. O Isso. senhor trabalha com o que, senhor Laico? Sou autônomo. Pintor. Pintor? Aham. O senhor está morando aonde? Na Carlos de Larte. E aí o senhor mora com quem? Mora eu, minha esposa e meus 3 filhos. 3 filhos? Aham. É? E qual que é o nome dos pequenos? É Valentina, Gael e Ana Júlia. E o mais novo tem quantos anos? Tem 2. 2 aninhos? 2 aninhos. É? Veja só, o senhor é irmão do Celso. Isso. O Celso está sendo acusado de ter matado o Antônio e tentado matar o Jaime, que é padrasto seu também, Isso. né? E daí o senhor veio explicar para nós aqui o que o senhor sabe sobre isso, Aham. tá? Como que vai fazer? O promotor vai iniciar as perguntas. Tá O bom. Marcelo Bauser. Na sequência, o doutor Fábio Teixeira, que é advogado do Celso, Aham. vai fazer perguntas também. Tá bom. E, posteriormente, caso haja necessidade, os jurados e as juradas, tá bom? Tá bom. Muito embora, irmão, Tá. o senhor, por gentileza, só nos diga a verdade, tá? Tá bom. Senhor, por gentileza, passa a palavra ao Ministério Público. Boa tarde, Laico. Boa tarde. Vocês são quantos irmãos, além de você e o Celso? Somos 9 irmãos. 9 irmãos. 9 irmãos. Todos filhos da dona Denicélia. Denicélia, isso. E o pai era o Celso Renato Rabelo. Isso. Isso? Isso. O seu pai faleceu há muito tempo? Ah, já faz um tempinho já. É. Faz. E aí ela conheceu o seu Jaime e o seu Jaime está junto praticamente mais de 20 anos. Mais, isso. Então você tem ele como seu pai mesmo. Verdade. Padrasto. Aham. E todos foram criados ali na mesma casa, ali onde o casal Meus mora? irmãos. Meus irmãos, sim, nós sim. Toda a nossa família foram criados ali. Quem que é o mais velho de vocês? Meu irmão era o Diego, mas tem minha irmã, meu irmão falecido, né? O Diego, né? Diego? Aí tem minha irmã, que é mais velha, a André. André. O Diego faleceu faz tempo? Cara, depois que meu pai morreu, foi um ano depois, acho que ele já faleceu também. Já faz tempo também. Já faz tempo. Mais de 10 anos. Mais. Acho. Tá. Ele era criança? Não. Não, Ele já era maior de idade. tinha 28 anos. Entendi. Quantos anos tem sua mãe? Minha mãe tem, nossa, cara. Tem 58, acho. Certo. Bom, os filhos foram criados ali, hoje já são todos maiores. Algum mora com o casal ali ainda ou não? Tá minha mãe ali? É, Mora meu irmão e meus dois sobrinhos, que é o filho do Celso. filho do Celso. E o Jaime. E o Jaime. Isso. Como é o nome do seu outro irmão que mora lá? Matheus. Mateus. Esse fato aqui que nós estamos apurando foi na madrugada de 11 para 12. Ali na 11, 12 deixa eu só pegar aqui. De 2020, né? Vou pegar bem certinho a data aqui. 11 de janeiro de 2020. Você estava lá na casa quando aconteceu tudo? Não? Não, eu não morava ali, eu morava no cercado. Era Quem que- casado com uma outra pessoa. Quem que te avisou? Minha irmã me ligou. Como é o nome da tua irmã? Andréia. Andréia. Isso. A Andréia te ligou e contou o quê? O que tinha acontecido com o Jaime, né? Os caras tinham brigado lá, mas eu não sabia a gravidade das coisas. Eu Certo. cheguei lá, mas já não tinha mais nada. Já tinha levado ele para o hospital, tudo. Quem que levou ele para o hospital? Acho que foi meu cunhado que tinha chamado a ambulância, acho. Seu cunhado é o Kleberson? Isso, aham. Que é casado com a tua irmã. Isso. E o Jaime foi levado para o hospital e ficou quanto tempo no hospital? Cara, eu não sei exatamente. Ficou dias. Ficou um tempinho. Ele falou aqui que ficou 28 dias. Acho que deve ser Ou isso. mais até. Eu não sei exatamente, mas ficou bastante dia. Certo. E o que aconteceu com ele para ele ter que ir parar no hospital? Cara, me ligaram e falaram que eles tinham brigado lá só. Eu Eles, cheguei. quem? A minha irmã. Minha irmã me ligou e falaram que o Celcinho e o Jaime tinham brigado lá no terreno lá. O Celso e o Jaime brigaram. Brigaram. Isso. Tá. Mas o Celso ficou machucado ou não? Não, Não. não. Só o Jaime. Só o Jaime. E por que eles teriam brigado? Cara, não sei, eu acho que foi, sei lá, por causa de droga, bebida. E quem que usava a droga, quem que usava a bebida dos dois? Os dois. Os dois. Os dois. Naquela época, tanto o Jaime quanto ele bebiam e bebiam. usavam droga. Isso. A informação que nós temos aqui é que
Momentos antes do Jaime ser agredido, o teu irmão Celso tinha agredido um outro senhor chamado Antônio Cristo. Aham. Conheceu o Antônio Cristo? Não. Mas sabe quem eu estou falando. Eu fiquei sabendo, mas dessa história, aí, na verdade, não sei mais, eu não sei de nada, na Não verdade. sabe de nada da outra história. Aham. Uhum. Tá. Essa briga ali que aconteceu na casa da tua mãe, no caso, Aham. né? Alguém presenciou a briga do Celso com o Jaime ou não? Não sei te dizer, cara, porque eu não morava ali. Mas já que a tua irmã foi lá, né, e verificou a situação, chamaram o socorro e ele foi levado para o hospital. O Celso estava lá? Quando eu cheguei lá na minha mãe lá, não. Não estava Não mais tava. lá. Para onde que ele foi dali? Não sei. Não sei. Certo. Conversou com o Kleberson a respeito do que teria acontecido ali? Daí eu cheguei lá, daí ele tava lá, o Cleberson. Daí nós fomos, né, pra ver onde que o Jaime tava, qual hospital. Vamos tentar avisar a família dele ali, tudo. Mas o senhor disse que não viu o Celso e não conversou com o Celso. Não. Mas sabe se a sua irmã ou o Kleberson conversaram com o Celso? Não sei te dizer. Porque o Kleberson disse que o Celso havia lhe confessado que tinha batido, que estava arrependido, que, enfim. Não sei te Você dizer. não sabe disso. Não. O Celso é violento? Ah, cara, com nós ali da família ali, não. 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 Sabe se ele já respondeu a algum processo? Se já foi preso? Já tinha ido preso, já. Sabe dizer qual motivo? Por roubo. Por roubo. Isso. E mais alguma coisa ou só isso? Só isso. Ele foi casado, teve Foi. filhos? Sabe se ele já agrediu a mulher, alguma coisa assim? Não. Não sabe. Lá com relação ao seu Antônio de Cristo, com aqueles fatos, você não sabe nada. Não conhece Nem o conheço. Antônio, não conhece o José, a mulher do Eu José. conheço só o José lá e a mulher dele, que o meu irmão andava com eles, né? Direto, né? Ah, você conhece o José e a mulher dele, acho que é Andressa. É Conhece? porque eles andavam direto, né? Os três ali, ele com a mulher deles, cara. Eles eram amigos. Amigo? Então, a história é que eles estavam fazendo uma carne, um churrasco, uma confraternização lá. Beberam. E aí houve uma discussão com o seu Antônio Cristo, que era vizinho lá. E ele bateu no seu Antônio, só que o seu Antônio morreu. Aham. O Celso te contou essa história? Ou não? Não. Não te contou essa história. Por que ele bateu? Por que aconteceu? Não sabe. Conversou com o Celso ou com a senhora dele? O Celso, não, desculpe, com a Andressa ou com o José? Não. Na verdade, eu nem falo ali muito com eles ali. É mais o Celso mesmo que andava ali com eles ali. Só cumprimentar assim na rua, assim, esse negócio. Mais alguma informação que o senhor tenha sobre o caso? Não. Não tenho mais perguntas. Obrigado. Por gentileza, defesa. Sem perguntas, Excelência. Muito obrigado. Por gentileza, senhores e senhoras juradas, alguma pergunta? Sem perguntas, podemos encerrar. Boa tarde, senhor. Boa tarde. Tudo bem com o senhor? Tudo? Meu nome é Leonardo, sou o juiz que está conduzindo a audiência. Senhor, seja bem-vindo. Obrigado. Por gentileza, qual que é o nome do senhor? Kleberson Emerson Valtric. Senhor Cleverson, o senhor foi chamado aqui hoje num processo que envolve aqui o Celso Renato Rabelo Júnior. Está sendo acusado de ter matado o Antônio e tentado matar o Jaime. Tá? O senhor, pelo que eu vejo aqui, é cunhado do Celso? Sim, ele é meu cunhado. O senhor é casado com a irmã dele? Sou casado com a irmã dele. Casado com a irmã dele, né? Como que chama a irmã dele? Agora se chama Priscila Valtric. Ela chamava Priscila Rabelo de Oliveira. Ah, agora eu botou o nome do senhor, casado no papel, então. Agora sou casado no papel. Ah. E o senhor tem filhos com ela, senhor Cleberson? Sim, tenho 3. 3 filhos? Como é que chama as crianças? Tiago Henrique de Oliveira, Yasmin Calorim de Oliveira Valtric e Maria Clara de Oliveira Valtric. Certo. Só o primeiro que não tem Valtric. O Tiago eu peguei ele de criação, né, com uns 3 meses. Pegou o pequenininho, que era filho dela. Filho dela. Entendi. E o pequenininho tem quantos anos?
O Piá tá com 19, a menina tá com 16 e a pequena tá com 5. 5 aninhos. E o senhor está trabalhando com o quê? Eu mexo com pinturas. Pintura autônoma? Isso. Certo. Senhor Cleber, o que vai acontecer aqui hoje? O doutor promotor aqui, doutor Marcelo Bauser, vai iniciar as perguntas para o senhor. Depois o doutor Fábio, que é o advogado do Cleber, do Celso, vai fazer perguntas também, caso haja necessidade. Posteriormente, os jurados e as juradas, tá bom? Aquilo que for perguntado, por favor, o senhor responda. Se o senhor não sabe, não sabe. Se não lembra, não lembra. Só não podemos dizer o que não aconteceu, tá bom? Obrigado. Ministério Público, por gentileza. Obrigado. Boa tarde, Cleberson. Boa tarde. É a respeito daqueles fatos, né, que teriam acontecido no dia 11 para 12 de janeiro de 2020, que eu já sei que o senhor não estava na casa, mas o senhor foi chamado para ir na casa do Celso porque ele estava machucado. Conta para nós como é que a notícia chegou, onde é que o senhor estava, quanto tempo o senhor demorou para chegar na casa, qual foi a situação que o senhor viu? Então, a situação é o seguinte, eu moro do lado, né? Praticamente no mesmo terreno nós moramos. Aí o que acontece? Eu estava dormindo, isso dá para base de 4 horas, 5 horas da manhã, aconteceu o recorrido lá com o marido da minha sogra, né? Com o Jair. Isso. Daí foi a hora que me chamaram, que eu levantei para acudir ele, que estava chovendo. E como ele estava bastante agredido, daí eu coloquei ele na cama e chamamos uma ambulância, né? Certo. E levamos ele para o hospital. Foi o que aconteceu. Quem que chamou o senhor? Quem me chamou foi minha mulher. Sua mulher, a Priscila. Isso. E a Priscila acordou com algum barulho para ir lá ver o que estava acontecendo? Acordou com a dona Beth, que é a avó dele, gritando, né? Com a Ivonete? Dona Beth. Dona Beth. Que é só a avó deles, né? Daí ela saiu para fora conforme ela começou a gritar, dona Beth. Né? Tá, bom, daí depois que o senhor foi lá, viu a situação do Jaime, né? Ele estava caído no chão, dentro da casa. Onde é que ele estava caído? Ele estava caído no quintal ali, né? No quintal? No quintal, daí com as goteiras caíram em cima dele ali, como ele estava com dificuldade de respirar, eu tirei ele dali e coloquei na cama e chamamos uma ambulância. Certo. E alguém viu o que aconteceu com o Jaime? Acredito que não, porque só estavam os dois na casa, né? O único que estava dentro do terreno lá na hora era a minha avó, a Beth, né? Certo. Mas ela de dentro idade. Da casa, os dois que o senhor fala, um era o Jaime, o outro quem era? O outro é o Celso. O Celso. O senhor viu o Celso lá? Não vi. Quando eu acordei, cheguei lá, não estava mais lá. Não estava mais. Bom, o senhor levou no seu carro o Jaime para o hospital? Não, foi chamado a ambulância. Chamado a ambulância. Quanto tempo ele ficou no hospital, seu Jaime? Acho que ficou mais de uma semana, né? 15 dias por aí. Ficou um tempão lá. É. Sabe se dizer se ele ficou em coma? Chegou a ficar em coma. Ficou em coma. Tá. E os médicos falaram o que tinha acontecido com ele? Se ele tinha tido um problema de coração? Não entrei nesse detalhe. Tá. Conversou com o Celso? Não. Depois disso daí, não. Conversei com ele na Rússia, mas ele não falou nada disso daí, não. Não falou nada. Bom, o que teria acontecido? Até hoje o senhor não sabe o que aconteceu? Sei que eles brigaram, né? O que aconteceu lá dentro, eu não sei. Eu sei que rolou uma briga lá dentro. Rolou uma briga. Isso quem que contou pro senhor que rolou uma briga? Quem contou foi a minha sogra e o Jaime, né? Às vezes, o Jaime não, acho que foi a minha sogra e o Laico, que é o irmão dele. Certo. E essa briga envolveu o Celso com o Jaime? O Jaime. Tá. O senhor disse que não viu o Celso na noite, no dia, né? No dia não. Quanto tempo depois o senhor foi ver o Celso? Daqui uns 2 dias depois. Certo. O Celso estava machucado? Não. Não. Nesta briga aí, né? O Celso é maior ou menor que o Jaime? Eles são o mesmo tamanho, né? Mesmo tamanho. O senhor foi na delegacia prestar depoimento sobre esses fatos naquela época? Foi. Eu estou vendo aqui que o senhor teria dito assim, ó. O depoente afirma que Celso confessou os fatos e que está arrependido pelo que fez. Não, para mim ele não confirmou, né? Ele comentou eles comentaram que ele estava junto, mas ele para mim não comentou nada. Ele não comentou, ele não confessou para o senhor? Para mim não. Que está arrependido nem nada? Não. Não? Eu vou colocar o seu depoimento, só para ver se é o senhor que está falando. Excelência, eu gostaria de colocar movimento 15.4 a partir do minuto 1:40. Hoje é dia. Pode soltar. 1 minuto e 40.
O senhor sabe a respeito? O que eu sei é que o Celso, né, me disse que fez isso daí e que está arrependido do que tinha feito, né? Pausa. E essa daí não foi do Jaime, né? Foi do assassinato, que o tu me perguntou. Do assassinato. É, do Jaime ele não me confessou nada. Do Jaime ele não confessou. Não. Então, tá. Então era isso que eu estava querendo entender. O que ele confessou para o senhor do assassinato? Olha, confessou que teve uma briga lá embaixo lá com o amigo dele, né? Que era o Zé, né? Daí ele estava bebendo lá as bebidas dele, estava fazendo uma carne. Não sei o que aconteceu, eles entraram em conflito. E um acabou agredindo, os dois acabaram agredindo o velho, praticamente, né? Os dois, quem o senhor fala? Ele e o José E o José. agrediram o velho. Eu fiquei sabendo, entendeu? Aham. Não tenho certeza. Certo. Foi isso que eu fiquei sabendo. Daí é isso daí. Agora do Jaime, ele não confessou nada, não falou que foi ele nada. Entendi. Entendeu? Entendi. O Celso, quando é ouvido, ele não nega que agrediu o seu Antônio de Cristo lá, não nega, ele diz, fui, bati, brigamos e tal. Dá os motivos dele lá. E aí a história é de que ele teria saído de lá da casa do Zé, ido para lá tentar pegar o carro ou algum dinheiro com o seu Jaime para fugir da questão da morte. Soube alguma coisa a respeito disso? É, mais ou menos isso daí que aconteceu. Isso que aconteceu. E aí o Jaime não quis dar o dinheiro, não quis emprestar o Daí eles carro, entraram em conflito e aí lá. que eles brigaram. E aí ele bateu no Jaime e deixou o Jaime caído lá. Só que o Mas Jaime... só que o Jaime também tava, né? Como é que fala? Tava alterado também. O Jaime não tava som, não. Isso que eu ia perguntar para o Tava senhor. bêbado, tava drogado. Entendi. O Celso, o senhor disse que faz uso de droga e bebe, né? E o Jaime também. Nesse dia lá, como foi o fato, foi de madrugada, né? O Celso estava vindo de um encontro, de uma confraternização. E o Jaime estava acordado? Não, o Jaime tava na casa dele. Minha sogra tinha ido pra casa da irmã da filha dela, né? Que é evangélica. Aham. Aí tinha ido lá pra fazer uma consideração da igreja lá. Daí o Jaime no quizinho, o Jaime ficou lá bebendo na casa, né? Ficou sozinho bebendo na Ficou casa. sozinho bebendo na casa. Certo. Daí depois que aconteceu de madrugada, aí não sei. Tá. O senhor que conhece mais ou menos os dois ali, o Jaime, ele é violento? O Jaime não. Não. Nunca é de briga, essas coisas. Não, o Jaime, ele é de, como é que é? De ficar ofendendo, né? É mais de ofensa. Mas na boca. Ele ofende muitas Mas pessoas. na ele briga. não tem... E o Celso? Eu também não, né? Ele já é gente boa toda. Não sei, é só quando ele bebe e fica loucão, né? Entendi. Como a maioria do ser humano são assim, né? Atualmente parece que eles estão morando junto. Eles moram juntos, estão morando agora, já tá tudo normal. Conversou com o José ou com a mulher do José para entender o que aconteceu lá com o seu Antônio ou não? Não, eu nem dou muito com eles. Quando o Celso contou para o senhor que agrediu o seu Antônio, ele falou por qual motivo eles brigaram lá? Não, só sei que acho que vai por causa de uma bicicleta também, né? Um bagulho assim. Por causa de uma bicicleta. Provavelmente vai por causa disso daí. Tá. Eu não tenho mais pergunta, muito obrigado. Muito obrigado, por gentileza, defesa. Pois não. Boa tarde, Cleverson. O Antônio era vizinho do José, é isso? Para a gente entender? Esse seu Antônio, que seria o dono dessa bicicleta, ele era vizinho desse José, dessa Andressa? Na verdade, esse Antônio aí, eu acho que morava no mesmo quintal, né? Acho que eles alugavam, né? Que eles têm umas casas para alugar lá, acho que ele era inquilino. O José tinha casas para alugar lá, isso? Isso, acho que o José tinha casa, daí o velho alugou, não. O velho, que é o Antônio, alugava a casa. Perfeito. Outro ponto, você disse que o problema, então, do Celso e do Jaime era bebida e droga. Eles se alteravam quando bebiam e se drogavam, isso? A maioria das tretas era depois da bebida e da droga. E às vezes eles bebiam juntos, se drogavam juntos? Às vezes não, a maioria das vezes. Perfeito, satisfeito, excelência. Obrigado, doutor. Gentileza, senhores jurados, senhoras juradas, se tem perguntas, podemos encerrar. Faz uma gentileza, senhor Cleber.